Fala prevencionista, está começando mais um SSTA Notícia com novidades bombando, hein? Essa semana o bicho pegou na segurança do trabalho. Finalmente foi sancionada a nova NR-GRO e pegou muita gente de surpresa, não é, Nestor W. Neto? Conta aí pra gente quais são as novidades. Então, Nestor, realmente a nova NR, né, o GRO, acabou surpreendendo todo mundo. Todo mundo esperava que ela seria uma norma própria ou que entraria como anexo de outra norma, mas ninguém imaginou que ela seria fundida com outra norma. Foi exatamente isso que aconteceu. A portaria que deu origem, né, a essa fusão aí da NR do GRO com a NR1 foi a portaria número 6.730. O editor vai colocar o link aí embaixo para você poder acompanhar. O nome da norma ficou muito grande, né? Ficou Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos. Né? Por que um nome tão grande assim? Porque o nome da NR1 já era Disposições Gerais. Né? E aí ela fundiu com a outra norma que chamava Gerenciamento de Risco, né? O famoso GRO. E aí ficou um nome gigante, Disposições Gerais e Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. A gente já tinha previsto aqui no nosso canal e realmente aconteceu. O PPRA não existirá mais e o GRO vai tomar o lugar dele. Então, a partir de 9 de março de 2020, o PPRA vai ser sepultado de vez e aí todas as empresas usarão o PGR. A periodicidade do GRO vai ser o seguinte: será feita uma reanálise dos riscos do ambiente de trabalho periodicamente e pelo menos a cada 2 anos. Então, não é elaborar um novo PGR a cada 2 anos, não é isso. É refazer as avaliações de risco. E essas atualizações podem entrar como anexo do PGR em vigência, até porque a ANR fala que a empresa tem que guardar durante 20 anos o PGR e as suas atualizações. E não, ela não quer dizer, e em momento nenhum disse que é para guardar 20 PGRs. Então você vai guardar o PGR e suas atualizações e suas melhorias que forem sendo implementadas. Então, toda melhoria que a empresa fizer, ela tem que constar, é claro, melhoria da parte de segurança tem que constar no GRO e ficar documentado aí numa linha do tempo de 20 anos. Sim, é verdade, terá que ser feita uma reavaliação dos riscos ocupacionais continuamente e pelo menos a cada 2 anos. Mas um detalhe importante, né, Nestor? A norma diz que se a empresa tem sistemas de certificação de segurança do trabalho, esse prazo de reavaliação dos riscos, ele sobe para até 3 anos. Isso porque subentende-se que, se a norma tem um sistema de gestão, ela já cumpre padrões de segurança rigorosos. Por isso, uma maior flexibilização nesse caso. Porque, de um lado, o sistema de gestão vai apertar a empresa, e de outro, sabendo disso, a ANR acaba flexibilizando um pouco na questão de ficar reavaliando os riscos, porque o próprio sistema de gestão já vai exigir isso. Coisa interessante que também já aconteceu na NR18, a gente já falou aqui nesse canal, é que o PCMAT vai deixar de existir, a gente já falou, né? E no PCMAT as empresas contratadas deverão fornecer ao contratante uma cópia do inventário de risco. Na nova NR1 ela diz o seguinte, no item 1.5.8.4, as organizações contratadas deverão fornecer ao contratante o inventário de riscos específicos de suas atividades. Então, as empresas contratadas vão fornecer ao contratante um inventário de risco. Vai ser mais ou menos assim: o contratante, já que nós estamos trabalhando no seu ambiente de trabalho, a gente quer informar que os riscos que nós vamos gerar para esse ambiente e para os nossos trabalhadores serão A, B e C. E aí, é claro, o contratante vai poder ficar de olho nas contratadas com uma maior precisão, até porque o contratante é corresponsável pelas suas contratadas. Outra coisa interessante, Nestor, é que o PGR da empresa contratante poderá incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas, justamente como foi esse caso que você falou, de que as empresas contratantes são corresponsáveis, né, amarrando ainda mais a questão da responsabilidade. Então, o PGR da contratante poderá incluir medidas de prevenção para as empresas contratadas, aquelas que atuem no estabelecimento da contratante. A NR1 também mantém a guarda digital, isso já era previsto, nenhuma novidade. Então,
a guarda digital está mantida. Lá no item 1.6.2 fala sobre isso. Outra novidade que também já estava previsto na versão anterior da NR1 é o tratamento diferenciado para os pequenos. Só que houve uma pequena mudança. A NR1, na versão atual, diz que as empresas, a MEI, ME e EPP, elas deveriam fazer uma declaração de ausência de risco no formato digital. E aí, ao passo que essas empresas informassem o governo através do formulário digital a inexistência do risco, elas estariam livres de elaborar PPRA ou PCMSO. Agora, PGR ou PCMSO. A nova versão da NR1, que vai entrar em vigor ano que vem, ela diz o seguinte: as empresas terão que informar a ausência do risco para estarem livres do PGR ou PCMSO, mas que enquanto não há esse formato digital, as empresas podem informar isso através do meio físico mesmo. Então vai ser tipo, a empresa vai fazer um relatório informando a ausência do risco, e essas empresas pequenas, repetindo MEI, ME e EPP, ao passo que elas preencherem um formulário, que aí o governo também não deu modelo, a empresa que vai ter que criar, então fazer um relatório dizendo que não há riscos ocupacionais, elas estarão livres de elaborar o PGR ou o PCMSO. E saiu também a NR9 e trouxe algumas novidades interessantes que o repórter Nestor já vai trazer para a gente de bate-pronto. Vai lá, garoto. É verdade, Nestor. Saiu a nova NR9. E a nova NR9, ela pegou muita gente de surpresa já no nome. A gente esperava que ela seria chamada Agentes Ambientais, conforme foi o nome que veio na consulta pública. Mas o nome final que acabou ficando na norma é Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. Quase uma oração, não é verdade? Vai ser difícil lembrar desse nome aqui, o nome ficou bem grande. E essa nova versão da NR9, a que foi sancionada, ela deixa claro a ligação dela com o PGR. Na versão anterior, me incomodou um pouco, a que foi para consulta pública, que não tinha tão evidente essa ligação. E agora tem. Agora ficou muito claro a ligação da NR9 com o PGR. Ela diz claramente lá no item 9.1.1 que ela estabelece requisito para avaliações ambientais quando forem identificados esses riscos no ambiente de trabalho para fins do PGR, no programa PGR. E ela diz que o resultado das avaliações, isso lá no item 9.4.3, o resultado das avaliações das exposições deverão ser incorporados no inventário de risco do PGR. Outra coisa interessante é que ela deixou claro também, a NR9, que nós continuaremos usando NR15 e ACGH enquanto não houver limites de exposição definidos na NR9. Então, futuramente, a NR9 será cheia de anexos e haverá nela vários limites de exposição. Mas, enquanto isso não acontece, a gente pode continuar utilizando a NR15 e a ACGH para limites de exposição. Outra coisa também interessante foi que continua-se o uso do nível de ação. Na NR9, que foi para a consulta pública, dizia que o nível de ação seria usado por enquanto e que iriam surgir outros tipos de limites. E agora esses dizeres não estão mais previstos na NR. A NR9, que foi sancionada, só fala lá em nível de ação. Nível de ação para agentes químicos e nível de ação para ruído ocupacional. E falando de mudança, a última que a gente vai apresentar neste programa mudou também a NR7. A NR7 agora tem uma nova versão. Uma versão mais aplicável às empresas. Acredito que vocês vão gostar. Para falar sobre a NR7, a gente também chama o nosso repórter preferido aqui no nosso jornal. É o Nestor W. Neto. Vai lá, Nestor. Pois é, rapaz. Muitas novidades e foi sancionada também a NR7, como você já disse, e ela foi sancionada pela portaria 6.734,
de 9 de março de 2020. E pelo menos essa norma não mudou de nome, né? Ela continua se chamando Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Continua se chamando PCMSO. Uma das mudanças é que agora a ANR diz que podem ser usados prontuários médicos no formato eletrônico. Muitas empresas já vinham fazendo isso, né? Agora a norma pacificou. Pode ser usado os prontuários médicos no formato eletrônico, desde que atendida às exigências do Conselho Federal de Medicina. Outra mudança do PCMSO, uma mudança muito interessante, é que o relatório anual do PCMSO não existe mais. Mas não chore, a mudança foi para melhor. Só mudou de nome e o relatório ficou mais detalhado. O relatório agora se chama Relatório Analítico. Lembrando que, é sempre bom lembrar disso, não existe nenhuma obrigação de você elaborar o PCMSO todo ano. O que tem que ser feito todo ano é o relatório anual, agora na nova versão, o relatório analítico. Lá no item 7.6.2, a norma traz vários critérios para a elaboração do relatório analítico. A flexibilização chegou geral, chegou até no PCMSO também, inclusive para o relatório analítico. As empresas MEI, ME e EPP que informarem a ausência dos riscos, elas estarão dispensadas de elaborar o relatório analítico. Assim como, claro, né, estarão dispensados do PCMSO, fica evidente, né, que estarão dispensados também do relatório analítico. O item 7.7.1 da nova NR7 veio falar sobre os exames médicos e ela disse que os exames médicos para MEI, ME e EPP também serão flexibilizados. Mas nesse caso não é que deixará de existir os exames médicos para esse tipo de trabalhador. Não, é que os exames médicos para esse tipo de empresa, ele será feito com periodicidade de a cada 2 anos, e não com a periodicidade anual, que é o mais comum na NR7. Outra novidade bem bacana é que os exames médicos, eles possuem indicadores mais detalhados. Lá no fim da NR7 tem uma tabela enorme com vários tipos de exames médicos, que certamente ajudará as empresas a caracterizar com mais facilidade o exame médico para o trabalhador e proporcionará também uma rastreabilidade, né? Ficará mais fácil rastrear se determinada doença é ocupacional ou não. O editor deixará aqui na descrição do vídeo o link para todas essas novas NRs. E você, o que achou da mudança da NR9? Gostou da NR9 sem o PPRA? Parece meio estranho, não é verdade? Conte aí pra gente no campo de comentários o que você pensa sobre isso.